Muito bem, graça e paz, amada igreja aqui presente. Eu quero, ainda antes de nós fazermos a leitura e adentrarmos na ministração da palavra nessa noite, nós temos alguns irmãos que estão se achegando, que o Senhor tem, no decorrer dos tempos, vai acrescentando no nosso meio. Eu quero saber se vocês sentem-se à vontade. Jean, sua esposa já estão caminhando conosco já há alguns dias. A sua turminha já desceram para a salinha, né? Seria ideal que eles estivessem aqui também. Se virem aqui à frente, vocês dois. Também temos os nossos... Não. O casal que também está chegando nesta noite, por gentileza, sintam-se bem à vontade, vir aqui à frente. Temos a irmã Zilda também, né? Por favor, irmã Zilda. Seu esposo hoje ele está no plantão dele, né? No trabalho. Então aqui estão as famílias representadas, né? Então nós queremos assim de uma forma muito breve apresentá-los eles a esta congregação e queremos dizer que vocês são muito bem-vindos em o nome de Cristo Jesus. Que vocês sintam realmente aconchegados, abraçados por esta igreja, porque nós vemos o agir de Deus, o mover de Deus, como o irmão Fábio ministrou muito bem no louvor também, né? E os irmãos que estão aí assentados, que já fazem parte deste ministério, têm caminhado já há algum tempo, né? Então, você não perca a oportunidade, depois no final, dá um abraço nesses irmãos, um abraço de boas-vindas, que toda a igreja diz nesta hora: sejam bem-vindos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar-se, por favor. Então, o irmão Jean, esposa, mais seus filhos, né, que é a Júlia, Enzo e o Bernardo. Também temos a irmã Zilda, o irmão José Roberto, né, e o irmão João e a irmã Rose, né, o casal também que está conosco nessa noite. Que Deus vos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo número 13. Deixa eu olhar meu reloginho aqui, para mim não me empolgar muito, e a hora passa muito rápido, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Leiamos dos versos 1 ao verso de número 12. A minha versão aqui é a Almeida Revista e Atualizada, a famosa ARA. Aqui está também na transparência. Vamos ler aqui no nosso telão, que fica mais tranquilo para a gente entender um pouco melhor. Diz assim: ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham a João como auxiliar.
havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta, judeu, chamado Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou a Barnabé e a Saulo e mostrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando desviar a fé do procônsul. Todavia Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora, eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Queridos, esta passagem bíblica, apenas 12 versículos, ela é o ponto de partida do ministério tão tremendo de Paulo. Haja vista que esta é a preparação para a primeira viagem missionária, dentre tantas que Paulo fez. Paulo foi um homem que nas suas viagens, ele passou por tantas e tantas intempéries da sua vida. Tantas situações desastrosas, situações catastróficas, mas em todas elas o Senhor esteve com ele. Porque como é que começou este ministério? O verso 2 nos afirma: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo. Separai-me agora o Jean, o Fábio, o Fausto, a Rose. Separai-me agora a Isilda. Separai-me agora a Zilda. Separai-me agora o João, que vai trazer a mensagem para os varões terça-feira que vem. Amém? Separai-me agora. Amados, não é à toa que você está aqui nesta noite. Você está aqui porque você é alguém separado, escolhido por Deus. Foi Deus que o chamou. Separai-me agora a Elza. Separai-me agora o Reginaldo. Separai-me agora o Jair, o Luiz. Separai-me agora a Daiane. Separai-me agora a Vanessa. A mesma palavra Deus usou um dia: separai-me agora o Altair. Tira ele daquela valeta, tira ele daquele charco de lodo, de lama, da podridão, porque ele é separado para a obra que o qual eu tenho chamado. Separai-me agora.
cada um de nós, cada um de vós, cada um daqueles que não estão conosco nesta noite. Separai-me agora o Luciano para a grande obra que eu tenho preparado para ele. Separai-me agora a Lourdes. Ela é uma escolhida para trabalhar com o ministério infantil. Separai-me agora a Rosiane, porque ela é preciosa aos meus olhos, não somente ela, mas toda a sua casa. Aleluia! Esta é a forma que Deus usou com Paulo, e esta é a forma que Deus usa com cada um de nós ainda nos dias de hoje. Somos separados, somos chamados para Deus. Queridos, esse texto nos ensina algumas coisas muito importantes. Veja bem, porque nós temos um chamado, nós temos uma vocação, e muitas vezes nós fazemos corpo mole, às vezes negligenciamos a obra do Senhor, às vezes dizemos que não sabemos fazer, que não temos tempo, às vezes somos muito novo, às vezes muito ocupado, às vezes já ultrapassado, às vezes velho demais, às vezes cansado. Mas algumas coisas importantes nós queremos e vamos aprender do Senhor nesta noite, amém? Aleluia, veja o que diz o verso 2, e servindo eles ao Senhor. Queridos, nós queremos falar nesta noite sobre a obra que Deus abençoa na sua vida. Deus abençoa a obra que Ele iniciou. Por que nós falamos isso antes? Porque tudo teve um início. Todos nós, independentemente, teve um início, teve um dia. Deus escolheu um dia. Eu louvo a Deus, porque para a minha vida foi no dia 9 de maio de 1994, 31 anos atrás. Você lembra o dia que Deus te chamou? Você lembra o dia da sua conversão? Você lembra o dia em que o Senhor Jesus fez isso aqui na porta do seu coração? Conforme o relato de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor tem prazer em ter comunhão com aqueles que são chamados, que são escolhidos e que ouvem a voz do Senhor. Deus abençoa a obra que Ele iniciou. Olhe para o seu irmão do lado e diga assim: você é abençoado por Deus. Deus começou uma obra na sua vida, por isso você é abençoado. Por isso você é abençoada. Queridos, quantos projetos foram iniciados nas nossas vidas e foram ficando para trás? Às vezes começamos tantos projetos sem ao menos perguntar para Deus se aquilo é da vontade dEle ou não. Mas aquela obra que Deus começou nas nossas vidas, ela é abençoada pelo poder e pelas mãos poderosas do Senhor. Deus tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas. Deus já fez algo maravilhoso nas nossas vidas. Quantos projetos tem para uma igreja realizar? Quando eu falo igreja, não estou falando no contexto
coletivo, mas estou falando no contexto unificado, muitas vezes no contexto individual. Obras que podem ser feitas pelas minhas mãos, através do poder e da graça e da misericórdia de Deus. Eu louvo a Deus porque essa igreja está iniciando vários projetos ao mesmo tempo. Eu louvo a Deus porque aqui tem pessoas que têm ouvido a voz de Deus, têm ouvido o ID, têm ouvido a ordenança de Deus para sair das quatro paredes e ir atrás daqueles que estão perdidos. A obra que Deus iniciou. Ele abençoa com mãos poderosas. Não tem como dar errado uma obra que Ele não iniciou. Tem como dar errado, sim, quando a obra é do coração do homem. Quando é da vontade do homem. Porque o coração do homem é egoísta. O coração do homem, por si só, ele é orgulhoso. Mas quando este coração está nas mãos de Deus e procura fazer a sua vontade, então as coisas acontecem de acordo com a vontade do Pai. O Senhor Jesus Cristo, em todo o seu ministério, foi justamente isso que Ele fez. A vontade do Pai. Até mesmo na morte. Até mesmo quando Ele, suando gotas de sangue, Ele vai dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, ou portanto, que seja feito a sua vontade. Aleluia. Deus abençoa a obra que serve e coopera com Ele. Versos 3 diz assim: então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O cristão é uma pessoa conhecida biblicamente como cooperador com Cristo. Deus abençoa a obra que coopera com Ele. 1 Coríntios 3,9, 2 Coríntios 6,1 diz que nós somos cooperadores com Cristo. Todos nós temos um chamado para fazer a obra do Senhor. Esta é a razão que Ele olhou para os discípulos e falou: ide, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Batizem, ensinem, façam discípulos. O Senhor chama para Ele uma igreja cooperadora. O Senhor chama para Ele uma família cooperadora. E quando há esta predisposição no nosso coração, como igreja, como família, como sociedade que somos, então o Senhor nos abençoa. Verso número 5 da nossa passagem diz assim: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga judaica, tinham também João como auxiliar. Deus abençoa a obra que anuncia a sua palavra. Diz o texto que eles anunciavam a palavra de Deus. O que é que eu e você, como igreja, temos anunciado lá na padaria, no posto de gasolina, no posto de saúde, que é as UBS, onde nós passamos por lá sempre, né, irmão Nelci? Né, irmão Jair?
De vez em quando a gente está lá. E lá tem uma galera por ali naquelas filas, algumas vezes resmungando, outros reclamando, porque está demorando demais, porque papapá, porque está muito frio, porque está muito calor, porque o ar-condicionado não funciona, porque o ventilador está travado, porque o fulano, porque a fulana, porque... Eita hora maravilhosa de você anunciar o Evangelho. Eita hora maravilhosa de chegar e falar, meu irmão, Jesus te ama. Jesus tem um plano para a sua vida, para de resmungar, para de reclamar, porque a coisa está demorando. Anuncia a sua palavra. Deus abençoa as nossas vidas, Deus abençoa a vida da sua igreja, quando o conteúdo é a palavra. Deus abençoa o envolvimento com o trabalho. Por quê? Porque servo significa trabalhadores com Deus. E nós estamos aqui na qualidade de servo. Os discípulos estavam na qualidade de servo. Paulo se coloca na qualidade de servo, mesmo sabendo que lá na frente algo terrível lhe aguardava, mas ele vai em frente, porque ele vai afirmar que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é a verdade que transforma. Então Paulo, ele tem essa convicção, e ele não tem medo, ele não teme ao que o espera, e ele anuncia com intrepidez. Mas tudo começa onde? Começa aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, criado de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ali estava uma liderança poderosa. Mas esses homens, servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo de Deus fala numa reunião desta liderança ao coração destes homens, e ele diz: separai-me agora 2 varões valorosos para a grande obra a que eu tenho chamado. Servos, trabalho na obra de Deus, e na obra de Deus há muito trabalho para nós como servos do Senhor. O próprio Senhor Jesus vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Vamos buscar o reino de Deus, fazer a vontade de Deus acima de qualquer circunstância, ainda que os ventos soprem o contrário, ainda que as coisas às vezes não aconteçam da maneira como o nosso coração deseja. Nós precisamos manter os nossos olhos fitos no Senhor. Para anunciarmos a sua palavra é necessário conhecê-la. E nós só vamos conhecer a palavra de Deus se estudarmos e praticarmos. Versos 6 ao 10 diz assim: havendo atravessado toda a ilha até Pátrios, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Deus anuncia
a obra que desmascara as obras do diabo. A igreja precisa se posicionar, porque o apóstolo São Pedro vai dizer que o diabo, o nosso adversário, ele é adversário dos cristãos, sabia? Ele é meu e seu inimigo número 1. Ele é o nosso inimigo número 1 de carteirinha. Diz o apóstolo Pedro que ele anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. E a igreja precisa se posicionar. Sabe por quê? Porque as pessoas só irão se interessar pelo Evangelho quando o conteúdo das nossas vidas é a palavra de Deus. Quem somos nós fora da igreja? Quem sou eu amanhã? Quem é você amanhã lá no seu trabalho? Dentro do ônibus, no trânsito, dirigindo, irmão Reginaldo. Quando alguém dá aquela freada brusca atrás de você, ainda que bata, você sabe que pela lei de trânsito, quem bate na traseira tem que arcar com as consequências, né? Ou quando alguém dá aquela fechadinha de leve. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? A nossa vida exala o bom perfume de Cristo? Alguém olhando para nós, ele está vendo Jesus, o Cristo, o Salvador? Se nós estivermos num lugar onde não tem ninguém da igreja por perto, um lugar remoto, né? Talvez uma cidade vizinha onde a gente nunca foi, e alguém chega assim do nada e fala assim: você é cristão, né? Qual é a sensação? Certamente uma mistura, né, irmão Fábio? De medo, de pavor, do que pode vir do outro lado. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Ou será que ele realmente está vendo Cristo em mim? Pela atitude, talvez por uma situação ou outra. A igreja precisa pregar o Evangelho com a vida, no dia a dia, independentemente do lugar, independentemente aonde nós estivermos, pelo nosso comportamento diante daqueles que não são cristãos. Situações em que nós nos deparamos no dia a dia. É por isso que a palavra de Deus diz: buscai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa santidade, ela é desenvolvida no dia a dia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus continua fazendo a parte dele, mas a nossa, é nós que precisamos fazer. A busca pela santidade, a busca pela retidão,
a busca por fazer a vontade de Deus, porque o temor de Deus no coração do homem significa ter respeito pelas coisas de Deus. Não tem como eu dizer que eu sou um homem ou uma mulher temente a Deus, se o meu testemunho de vida, principalmente perante ou diante daquele que não é um cristão, ele não condiz com aquilo que a palavra de Deus me orienta. Parece que Paulo, o grande apóstolo do Senhor, foi tentado severamente quando disse ao povo da cidade de Corinto que eles não deveriam fazer associação com as trevas. Sabe por quê? Porque a igreja precisa se posicionar, dizendo e afirmando e mostrando e combatendo que pecado é pecado, sim. Nesses versículos, nós lemos do verso 6 ao verso 10, nós vemos claramente a posição de Paulo diante daquele adivinho. Ele chega a apontar e dizer: ó, filho do diabo. Olha que palavra pesada, amada igreja. Costumo dizer que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, lá é uma receita de boa conduta. Nós quisermos fazer um bolo gostoso, nós precisamos dar alguns passos, seguir uma receita. Na caminhada com Deus não é diferente. Se o resultado final desse bolo nas nossas vidas é a eternidade, nós precisamos seguir essa receita. A palavra de Deus diz: se assim, assim o fizeres, assim, assim acontecerá contigo. Eu sou apaixonado por essa sílabazinha S-E, justamente por isso. Finalizando o verso 12, a palavra do Senhor nos diz assim: então o procônsul, vendo o que sucedeu, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Deus abençoa a obra que salva o pecador. Nosso personagem aqui, o procônsul, diz o texto sagrado que ele creu na mensagem. Maravilhado com a doutrina, ele acreditou, ele deu crédito, e por isso ele foi contado no plano de salvação. Deus abençoa a obra que glorifica a Ele. Queridos, o fim do nosso projeto, ele sobe como aroma suave diante de Deus. O fim daqueles sonhos que nós temos elaborado e colocados, eles têm glorificado ao Senhor, através das nossas vidas. Provérbios 16, 10 diz que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Amados, todos os nossos projetos, em todos os nossos projetos, nós como igreja, nós como cristãos, família que serve ao Senhor, precisamos, em primeiro lugar, saber qual é a vontade de Deus.
Por gentileza, presbítero Fausto, coloca para nós aí Tiago 4, do 13 ao 17. Com esta leitura nós estaremos encerrando nesta noite. Tiago 4, verso 13 ao 17. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos jactais das vossas presunções. Toda jactância, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Deus quer mudar a nossa maneira de viver. Uma igreja, uma família, uma sociedade que elabora seus projetos de acordo com a vontade de Deus, tende a crescer, tende a dar frutos para a glória de Deus. A igreja primitiva, lá na sua época, nos primórdios da história cristã, o que acontece lá? Diz que aqueles irmãos, eles faziam suas refeições de casa em casa, eles tinham tudo em comum, eles oravam junto, eles jejuavam junto, eles buscavam a Deus junto, no mesmo fervor, na mesma intensidade, amando uns aos outros com o amor de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Que Deus, o Senhor, Ele ia acrescentando no dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Mas quem começou a fazer isso foi a igreja. A igreja que se moveu. Lembra que eu falei nisso, que o Senhor faz a parte dele, mas a parte nossa, a parte da igreja, isso precisa nascer de um coração temente ao Senhor. E nós, como igreja, temos lutado juntos, visando o crescimento do reino de Deus? Leve esta pergunta no seu coração. Medite nesse texto de Atos capítulo 13. Peça ao Espírito Santo para Ele continuar falando no seu coração em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Feche os seus olhos, louvemos ao Senhor, orando agora, Pai, no nome santo de Cristo Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor ao Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença no coração desta igreja. Despede-nos, ó Deus, debaixo da Tua graça. Conduza nossas vidas debaixo da Tua segurança, neste caminho de retorno para os nossos lares. E abençoa a vida desta igreja, Senhor, com um descanso prazeroso nos braços amorosos do Senhor. Perdoando nossos pecados, aumentando a nossa fé, para que possamos, ó Deus, a cada dia renovar esta esperança no Senhor, e nos ajuda a entendermos a Tua vontade, ó Deus, para elaborarmos planos, projetos, novas ideias para o bem-estar do reino do Senhor neste lugar e no coração desta igreja. Oramos agradecidos, ó Deus, em o nome de Cristo Jesus. Amém.